esportivos, ele faz o Banco Recaro, carros esportivos, então hoje ele só frequenta as feiras de carro, esses lugares, e é essa galera que tem um carro xodó, e ela precisa colocar o banco da época, e ela precisa colocar o negócio da época. E a internet acelerou esse processo, assim, né, demais, e foi parar em tudo que é lugar. Então hoje todo mundo quer um Recaro, vai lá e coloca garagem do Vlad. Aí compra o Recaro pela internet. Que legal. E hoje mudou, né? Eu falo que hoje ele é um neguinho playboy. Mora na beira da praia, eu falo, quem diria, hein, Vlad? Merece. Quem diria, é. Meu pai tem 52 anos. Então, assim... 2 anos mais velho que eu. 2 anos mais velho? Então, vocês dois têm idade pra ser meus pais. Então, assim, minha mãe morreu faz 6 anos. Então, ele com 10 anos perdeu a mãe dele. Nossa. Aí, foi morar na rua, vendendo limão pra dormir à noite. Porque eu tinha um quartinho, esses hotelzinho de antigamente. Aí, tipo, é 50 reais pra dormir. Então, ele vendia 50 reais de limão durante o dia. Pra ter onde dormir. Pra ter onde dormir. Uau. Engraxava o sapato pra ter o que comer. Engraxa o sapato, você paga um lanche. Porque antigamente tinha esse negócio de engraxar sapato, né? Tinha. No centro. Enfim. E muito sofrido. Muito sofrido. Então, quando ele encontrou minha mãe, foi a vida. 16 anos. Minha mãe veio de uma família pobre, mas estável. Meu avô trabalhava na Telesp. Meu avô entrou com 14 anos na Telesp até se aposentar. Então, já era o playboy da Telesp, né? Uhum. Já tinha a mordomia de tudo ali. Então, meu pai entrou pra essa família. Meu pai não namorou minha mãe. Meu pai entrou pra família. Virou um filho do meu avô. Que legal. Meu avô um dia levava meu pai, minha mãe, todo mundo, enfim. E aí meu avô faleceu uns 10 anos atrás, uns 6 anos atrás minha mãe faleceu. E minha mãe, ela era o mundo inteiro do meu pai. Sabe aquele cara que não sabe fazer nada sem a mulher? Meu pai. Vai viajar. Quando quiser. Oi? Quando quiser. Bora então. Bora então. No 3, 2, 1, né? 3, 2, 1. Oi, gente, eu tô muito feliz porque no episódio de hoje aqui no Luma Pod, eu trouxe um cara incrível. Eu tava muito afim de conversar com ele, porque, aliás, ele já tem um livro que eu li, rabisquei esse livro minha viagem inteira pra Ubatuba, que é o Eliabe, e vocês vão adorar esse bate-papo. Eu queria fazer um pedido enorme pra vocês. Se inscreve no canal, clica no sininho, vai lá no Instagram também, curte, manda pra alguém, porque cada bate-papo aqui tem sido um autoconhecimento incrível pra mim e tem sido pras comunidades que têm assistido e me dado um feedback muito legal. Mas desde o início eu já quero pedir, se você gostar ou não, comenta aí, porque do mesmo jeito dá engajamento. Com certeza. Tudo bem, Eliabe? Tudo bem, Luma. Uma satisfação estar participando do podcast, que já é um sucesso. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo para trazer todo o seu conhecimento, seu conteúdo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu queria te falar que eu li seu livro. Incrível. Eu acho que isso aqui não é só livro, é apostila, é tudo junto. E me deu vários nortes de várias coisas. Me conta um pouquinho como foi escrever isso aqui. Então, começou com um desafio, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com as primeiras damas do Vale do Paraíba, Codivap, um consórcio de municípios voltado principalmente para a turística. E nessa troca com as primeiras damas, né, o trabalho de liderança delas é extraordinária, porque automaticamente elas assumem o Fundo de Solidariedade do município, a Secretaria de Fundo de Solidariedade, e é uma secretaria que não tem R$1 de verba, e tudo que o município não resolve acaba caindo no colo dessas primeiras damas. Então, a liderança era exercida de uma forma muito natural. E nessa interação, nessa troca, deu para eu mapear características e comportamentos da liderança feminina, e aí depois acabei levando para as empresas e também para o terceiro setor. Não, eu achei incrível, gente, que aqui ele colocou o nome de 100 mulheres. Explica essas 100 mulheres. Então, esse livro foi escrito em 2012 e nessa época foi feita uma pesquisa sobre as 100 mulheres mais relevantes do planeta. Fêmeas alfas. Essas fêmeas alfas. E, inclusive, né, na época, a presidente era a Dilma, e ela, inclusive, encabeça essa lista porque, por exemplo, é um marco muito importante. Os Estados Unidos, por exemplo, é considerada a maior democracia do planeta e ainda não conseguiu eleger uma mulher como presidente. E nós já passamos
por essa experiência. E a liderança feminina tem suas características e a sua marca, onde deixa Mohamed Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz, exatamente por um trabalho, né, o maior banco coletivo do planeta, é o Grameen Bank, e um banco que só tem acionistas com mulheres. Ele diz, um homem empoderado, você vai saber pelos brinquedos dele. E uma mulher empoderada, você vai ver pelo entorno. Então, os filhos comem melhor, vestem melhor. Como que é a frase? Me fala. Um homem empoderado você reconhece pelos brinquedos. Uma mulher empoderada você percebe pelo entorno. Gente. Então, é esse olhar e por isso essa lista. Então, cada uma dessas 100 mulheres aí tem uma história realmente extraordinária por trás. Isso, né? Todo desafio para chegar na liderança, que para a mulher ainda é muito mais complicado chegar onde chegou, mas você vai ver o impacto não só na vida dela, pode perceber que no entorno delas também tem impacto significativo. Então, é esse o motivo da escrita do livro. Onde começou essa ideia de trabalhar com liderança feminina? Aí nós vamos voltar bem lá atrás. Eu tive uma fase na minha adolescência, naquela de questionamentos, e eu não via vocação nenhuma e perspectiva nenhuma. E não conseguia nada que movesse o meu coração. Eu sou de tradição protestante, e é muito comum, né? E na tradição protestante de uma igreja pentecostal, então muito essa questão de você achar dentro da igreja um norte, e nem dentro da igreja eu achava. E isso fazia um dom, né? Um dom, um direcionamento, nada, não conseguia ver nada, eu olhava para mim e não via nada. Gente. E isso começou a me incomodar e eu comecei a trazer para as minhas orações e oração diária, buscando o norte, buscando algo que movesse meu coração. Então você não encontrava esse dom e você orava por isso? Orava. Então você estava muito angustiado. Não, de uma forma que eu não consigo descrever o nível de angústia. Porque eu via amigos, né? Fui criado na comunidade, via amigos, ou via música, ou via trabalho, ou via através de um livro, as pessoas encontrando esse norte, e de mim mesmo eu não via isso aí surgir. E aí numa reunião de oração, para quem é protestante vai se identificar bem com isso, uma super amiga foi usada ali em profecia e falou assim, eu vou te dar. Ali Deus se manifestando, na nossa tradição assim que nós cremos, Deus se manifestando e falou assim, eu vou dar o que você quer. Você quer muito música, eu vou te dar música, mas o seu talento vai estar na palavra. E aí, por tradição protestante, eu falei, poxa, não quero ser pastor, foi a primeira coisa que veio. Aí você não tinha um dom, e Deus está te dando dom e você ainda está... E eu já falei, não, mas não é bem isso que eu quero. E foi assustador porque eu abracei aquilo, comecei a me alimentar daquilo, e os anos foram passando e nada acontecendo, nem na questão da palavra, nem na questão da música. Meu pai e minha mãe, músicos, minha mãe grávida... eu acho que a pressão estava maior, então. Então, minha mãe grávida tocava bumbo na banda, grávida de mim, e eu não conseguia tocar nada, inspiração nenhuma. Mas você chegou a tentar? Tentava e não ia. Violão, parecia que eu era canhoto das duas mãos, assim, nada fluía. E depois de muito tempo, eu assisti uma apresentação em Arthur Alvim, na Igreja Assembleia de Deus de Arthur Alvim, muito conhecida principalmente pela parte musical, um quarteto de saxofone. Legal. E aí eu pirei com aquele som, e principalmente de um sax de mais ou menos 1,20 m, chamado sax barítono, um som bem grave. Eu endoidei com aquilo, eu falei, cara, eu quero tocar esse negócio. E, periferia, não precisa nem falar que não tinha dinheiro para comprar um sax pequeno, que vai menos material, imagina um sax grande. Mas acabei indo para uma igreja que na época ficava na região central de São Paulo, na Liberdade, Assembleia de Deus Nipo-Brasileira. E lá eles disponibilizavam o instrumento, e aí começo a estudar música. E uma professora, que alcançava, inclusive, né, consegue dar aula para pedra, Andréa Azevedo. E ela dava uma aula de uma forma tão diferente, e a sala lotada, e o pessoal realmente fluía. E eu realmente comecei a fluir, comecei a fazer parte da orquestra. E aí essa professora virou grande amiga, e depois de alguns anos virou a minha esposa. Que legal! E aí eu acho que eu absorvi a música de um nível que poucas pessoas conseguem imaginar. Então, realmente, eu quis internalizar. Poxa, que história legal! Então, você encontrou o dom e o amor da sua vida. Numa tacada só. Boa! Aí você fala assim, poxa, aquela profecia que eu vi lá atrás, ela tá começando a fazer sentido.
E muito rapidamente, então, assim, de aluno, eu comecei a compartilhar o pouco que eu sabia, e é muito interessante, o maestro Oliver Rufino, também conhecido como Jeremias, mas o nome dele artístico é Oliver Rufino. Logo que eu comecei a compartilhar, e assim, eu sabia duas coisinhas. Ele teve uma conversa muito séria comigo e aquilo me marcou. Ele falou assim, olha, quando você compartilha o pouco que você sabe, Deus te abençoa de uma forma extraordinária. E eu guardei aquilo. E eu não sabia falar que eu tocava muito, chegar até mais de 25 anos sem tocar nada. E do dia para a noite você vai fluir. Não, e comecei a compartilhar. E daqui a pouco eu estava dando aula e comecei a dar aula. E daqui a pouco, um dos meus alunos, por exemplo, a gente conversando sobre o mundo profissional, ele se identificou como diretor de marketing da Disney no Brasil. Aí eu falei, peraí, acho que eu não entendi. Como assim? Disney está lá nos Estados Unidos, você diretor de... para você ver o nível de ignorância com relação ao mundo dos negócios. E aí começa uma outra jornada para entender o mundo do empreendedorismo, que não tinha a menor noção de como é que isso funcionava. E, por exemplo, lógico que faz sentido ter alguém que representa a Disney. Tudo que tem a marca Disney aqui no Brasil, tem alguém que toma conta daquilo, tem um negócio por trás daquilo. Eu não tinha a menor noção. E aí, um outro aluno, ele era um dos vice-presidentes da Visanet, atual Cielo. E aí ele perguntou como que é viver de música. E aí eu estava dando aula, mas André tinha uma jornada extraordinária. Teve escola de música, trabalhava com coral. E aí eu falei, principalmente de como a André trabalhava, ele falou assim, poxa, eu vou levar uma proposta de coral corporativo para a Visanet. E aí a gente começou, então, a trabalhar também com qualidade de vida dentro de empresas através da música e principalmente do canto coral. E ali casou, né? A música com o empreendedorismo. Você começou a atender melhor, né? Entender. E aí tive um mentor e líder extraordinário, Moisés Barreto, que assim que eu fui para a comunidade, então mudei de igreja, fui para a comunidade e era um jovem periférico bem problemático na lida com pessoas, essa questão de autoridade, principalmente quando as coisas não faziam sentido, eu não consigo ficar quieto. E aí eu contei a minha história real mesmo, falei assim, eu sou um cara problemático, eu reconheço isso. E aí eu mal terminei de falar, ele falou assim, eu quero fazer um convite, quero que você faça alguns treinamentos de liderança. Oi, você não entendeu o que eu falei. E ele me apresenta o Instituto Haggai, que é um instituto de liderança cristã, super atuante. E já na primeira formação, eu vi ali pessoas que eu falei assim, poxa, eu não sabia que no mundo cristão nós tínhamos líderes com esse nível de relevância. E começo a mergulhar nessa questão de liderança e já em paralelo, já captando clientes para essa abordagem de música, arte e qualidade de vida dentro das corporações, eu mando um e-mail para o Sebrae, todo sem proposta, porque, poxa, aquele negócio falando com um coração mais artístico e muito pouco de negócios. Recebo como devolutiva da Zenaide, ela atua lá no Sebrae do ABC, um convite para fazer parte de um treinamento chamado Empretec. E aí, a hora que eu vejo o depoimento do Empretec, eu endoido e falo, poxa, é isso que eu quero. E faço a imersão de 7 dias do Empretec do Sebrae, voltado para o empreendedorismo. Então, quem não conhece tem que conhecer, é uma imersão extraordinária. E aí, vira a chave completamente. E aí, nesse meio, eu começo também a estudar pedagogia por conta de uma outra mulher. Então, tá vendo que eu só estou falando o nome de mulher, né? Só mulheres André, Zenaide. Nossa trajetória. Aí eu vou fazer um curso já provocado por esse meu mentor de liderança e com esse Zezina Belan. E a Zezina Belan, ela está falando de uma tal de andragogia, que eu tinha ouvido há pouco tempo, que é como adulto aprende, como que você desenvolve adultos, que é diferente da pedagogia. Termina isso, a palestra que ela está dando, eu estou super encantado, só para você ter ideia, a gente termina a palestra olhando para um ovo e você tendo insights olhando para um ovo. A mulher de outro planeta, ela tinha acabado de dar um treinamento para a alta cúpula da Caixa Econômica Federal, ensinando a alta cúpula como ter reuniões eficientes a partir de uma abordagem mais andragógica. Eu termino dizendo, eu quero fazer andragogia, como que eu estudo isso? Ela falou assim, infelizmente... Andragogia. É a forma que o adulto aprende. Isso. É a mesma coisa que pedagogia, só que a pedagogia é voltada para a criança. As motivações, metodologia para a criança. A andragogia é voltado para o adulto. E ela falou assim, no Brasil não tem essa formação.
mas tem pós-graduação. E eu falei assim, qual foi sua jornada? Eu fiz pedagogia e depois me especializei em andragogia. Naquele dia estava definida a faculdade que eu ia fazer, então sou pedagogo. Você é rápido, hein? Já não fica pensando. Não, porque é isso, né? Aquilo que eu sentia tanta falta... Estava acontecendo, que era isso, e vindo do coração. Então, ouvi uma história e a partir daquela história me apaixonar e falar assim, poxa, eu quero a minha jornada... parecida com essa. E aí é quando soma a liderança, a andragogia, e eu começo a deslanchar. Principalmente com a questão da música e empreendedorismo. Então você continua a música e o empreendedorismo também. Essa liderança ativa de palestras e tal, você está mergulhado nisso, foi paralelo com a música. A palestra vem um pouco depois, mas por conta da música. Um dia eu estou dando aula de música para uma mulher, olha, de novo aí, muito classuda, uma postura assim que chamava atenção em todas as aulas. Tinha trabalhado na Made in Brasil, né, super importante, uma loja de instrumentos musicais, era responsável pelo departamento de música, isso aí me gerou várias conexões, conheci fábrica, tive a oportunidade de conhecer o dono da maior editora de livros musicais do planeta, que é a Raul Leonardi. O cara veio para o Brasil só para conhecer a Made in Brasil, a loja, e foi uma provocação minha de como é importante essa questão de métodos musicais, acompanhado com CD, para você ter sempre uma banda disponível. Então, fui tateando aí. Aí estou dando aula. Essa mulher fala assim, você tem o maior jeito de coach. E naquela época o coach não era o que é hoje, eu não conseguia associar nada. E ela repetiu isso em algumas aulas, terminou uma aula e falou assim, legal, me explica o que você está falando, porque eu não consegui fazer link com nada. Ela explicou superficialmente o que era coach, que é essa questão de desenvolver pessoas para alta performance. Eu falei, nossa, gostei disso. Como que eu tenho mais informação? Fica tranquilo, eu sou a dona da Sociedade Brasileira de Coaching, então eu estava dando aula para a Flora Vitória, a dona da Sociedade Brasileira de Coaching. Sem saber. Pessoas que incríveis cruzaram o seu caminho. Sem saber. E por conta daquilo que tinha sido falado lá atrás, a música. E aí eu vou fazer a formação de coach com gente assim que eu via na televisão. Só para você ter ideia, na época, o Aprendiz estava no ápice, ainda com Justus apresentando, e os selecionadores deles, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que também eram mentores do CEO da Gerdau, era uma das pessoas que estavam fazendo a formação lá comigo, e eu falei, gente, onde eu tô? Sendo no periférico, quase que eu entrei embaixo da mesa assim, falei, aqui não é o meu lugar. E aí fiz a primeira imersão e saí realmente com essa sensação. Na hora que eu fui aplicar e ser desafiado a experimentar as ferramentas, fui experimentar com uma mulher e o que saiu nessa troca me assustou. Eu falei assim, poxa, eu estou realmente com algo que é poderoso e pode mudar vidas. Nesse intervalo da primeira para a segunda imersão, eu criei um produto que é chamado Coaching Coral, que é exatamente aquele trabalho de coral corporativo, mas também com algumas provocações para performance. Legal. E a gente experimenta já dentro de uma empresa do porte da Visanet, na época atual Cielo. Então, quando eu apresento isso para a Flora, ela chega e fala assim, não, você vai contar isso lá pro pessoal na formação. Então, nem tinha terminado a primeira formação de coach, eu já tinha o primeiro produto voltado para essa área. Você mergulhou, né? Mergulhei. Você mergulhou nesse mundo e absorveu. Porque, assim, foi assustador você entender porque algumas pessoas chegam nesse nível de alta performance, porque aí linkou tudo. A questão da andragogia, como adulto se desenvolve, o que foi descoberto pelo Timothy Gallwey, que é o pai do coach moderno, que era um professor de tênis, e como ele fez qualquer pessoa jogar. E a palavra qualquer pessoa, se você entrar no YouTube e colocar lá Timothy Gallwey, vai aparecer lá. A rede de televisão ABC escolheu 10 pessoas descoordenadas para falar assim, vamos ver se isso aí realmente funciona. E o tênis, antes do Timothy Gallwey, por exemplo, você levava 1 ano para ter autonomia na quadra. E o movimento mais difícil é o saque, né? Jogar a bola para o alto, ter o tempo correto para acertar e fazer com que ela caia do jeito certo, com a força certa, 1 ano. Ele faz isso em 20 minutos na frente das câmeras. E uma mulher que foi escolhida pela equipe. Você vê uma mulher vestida com vestido hippie, assim, nem pronta para praticar o esporte, e ela consegue fazer isso. Uau. Então, essa abordagem de alta performance começa a fazer sentido e eu falo, poxa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Você via uma
coisa muito distinta, tipo, você tava num mundo de alta performance, convivendo com pessoas de um nível totalmente diferente, e quando você voltava pra sua realidade? Pra conversar com seus amigos, ou com a sua família, ou com as pessoas do seu cotidiano, que elas não estavam vendo nada que você estava vendo. Tem gente que até hoje não entende e não acredita e acha que tipo, isso é como se fosse um sonho. Isso não existe, não é possível estar nesse meio, viver disso, porque é assim, aquele negócio assim, tentam te trazer para aquele negócio e usam, muita gente fala de forma explícita, né? Meu, isso é periférico, isso é sonho. Então é como se você realmente estivesse visitando um sonho, você sai energizado e depois você tem que lutar para manter a sua energia nesse nível. Acesa. Essa chama, porque o convívio com as pessoas do seu cotidiano, talvez às vezes desse uma diminuída nessa chama. E o que é interessante, Luma, é que muitas vezes pessoas que até te inspiraram até um determinado momento, mas é como se aquele negócio assim, eu compartilhei isso com você, mas você foi além do que eu imaginava, do que você... E é maluco, e parece que é um imã, e é isso, é uma sensação de locomotiva, de energia, e quando você vê, você está interagindo. Porque acho que a questão da curiosidade é algo muito interessante. E quando você ouve as pessoas de verdade, e eu tenho o privilégio de fazer isso diariamente, e se permitir realmente ser conduzido para um universo diferente, você vai ver que todas as pessoas são apaixonantes. Sim. Mas muitas vezes aquilo está tão comum, e vou voltar para a Bíblia sem querer aqui catetizar ninguém, mas é igual o povo no deserto, lá quando saiu do Egito. Eles estavam diante de um milagre todos os dias. Então tinha uma chama que mantinha eles aquecidos durante a noite e uma nuvem que protegia eles do sol. Mas chegou um momento que aquilo era comum. Então, era comum. E eu acredito que todos nós, né, inclusive eu conheço um coach que atua na China, brasileiro que atua na China, ele fala, o slogan do trabalho dele é assim, despertar a chama divina que existe em você. E eu acho muito forte esse slogan dele, mas faz total sentido. E todo mundo tem essa chama divina. Mas muitas vezes eu sou tão convencido, ou externa, mas principalmente internamente, que isso não é real, que aquilo passa a ser verdade. Você chegou a alguma frase tipo, não sobre não ser real, mas não é pra você? Você não tem essa capacidade, ou essa condição, ou sei lá, alguma coisa assim? Com certeza. E muitas vezes não só das pessoas, mas eu mesmo, né? Quando eu voltava para minha realidade, para o meu padrão de vida, para o meu padrão financeiro... Você falava, deixa eu parar com isso, vai. Você pensava assim? Sim. Porque eu acho que quando a gente está em desenvolvimento, em evolução, é uma crise interna entre seguir o que você está vendo e o que você está sentindo e a realidade da sua família, do lugar que você nasceu, do seu bolso, do seu conhecimento. Então você fala, vou, não vou. Invisto nisso, não invisto. Você teve esse conflito? Sem dúvida. E aí essa questão de realmente você ter lideranças inspiradoras, né? E no meu caso, não à toa, e eu já citei o nome da maioria delas, ter essas mulheres que já tinham desbravado de alguma forma, a Andréa, por exemplo, que hoje é a minha esposa... também é uma menina de periferia, nascida no Pernambuco, veio para cá, veio para uma favela de Diadema, e eu falo de favela com o maior respeito, né? Não só como corintiano, mesmo. Porque eu falo isso com todo orgulho. Não, as pessoas já me falaram, por que você não fala comunidade? Eu falo porque é favela. Gente, não fica me inventando coisa que eu não vou mudar. Quem é favela sabe como esse nome é forte e o que ele significa. Exatamente. E ela monta uma escola de música em São Bernardo do Campo e uma das maiores escolas. Então, hoje você tem muitos músicos de renome que passaram como funcionários da Andréa. Quantas pessoas ela acabou não inspirando. Então, essas histórias de pessoas vencedoras, e uma que me marcou demais, eu não conhecia, quando foi aberto o Epcot Center, o Walt Disney já tinha falecido. E a primeira pessoa a discursar foi o irmão dele. E aí ele fala assim, infelizmente o Al não está aqui, não sei o que lá. E aí na sequência veio a esposa. Ela falou assim, pediu desculpa pro irmão dele, mas ele foi o primeiro a estar aqui. Nós agora que estamos tendo contato com isso me marcou demais. E muitas vezes a gente pode até não ver algumas coisas que nós estamos plantando, mas sim, nós vamos ser primeiro. E no Haggai, Instituto Haggai, esse de liderança cristã, eles trazem uma frase, uma abordagem do fundador, que é o seguinte: o que é a liderança cristã? É alguém que recebe um sonho que vem direto do trono de Deus, então ele vê primeiro.
compartilhado com Deus. Então, um dos desafios é compartilhar essa visão com outras pessoas. Então, esse é o desafio, é você acreditar naquela visão e se lançar, mergulhar nisso, mesmo quando o meio não faz nenhum sentido. Então, é um desafio. É louco, né? Muito. É louco. É muito louco. Eu falo assim, hoje eu falo pra todo mundo, eu vivo respostas, eu sou respostas de oração. Então, muitas coisas que eu vivo hoje, minha mãe não tá aqui pra ver, mas ela me falava, você acredita? Ela me falava, filha, ó, vai com isso, vai ser assim. Nossa, Deus já me mostrou tal coisa. Eu falava, mãe, não tendo nada em casa, ou não tendo nada no armário. Minha mãe falando umas coisas, assim, pra mim, na época, adolescente, absurdas. E quando eu olho hoje, eu fico assim, ó, minha mãe já me contou isso. Ela viu primeiro. Nossa, minha mãe já me contou tal coisa. O meu pai é visionário demais e ele viaja, sabe? Viaja mesmo. E aí eu falo, meu Deus, meu pai me contou isso, minha mãe... Então, realmente, quem sonha vê primeiro, quem pega a visão, né? Assim, absorve esse caminho, esse trilho, não sei... Ele vê primeiro e depois que você compartilha, já acontece, né? Em algum momento. E o mentor que surgiu depois, já na minha evolução dentro do universo do coaching, o Render Coates, ele repete uma frase com frequência, que é o seguinte: a força mais poderosa do universo, e ele ressalta, é a força mais poderosa do universo, é a esperança. Então, quando você acende a esperança no coração de alguém, você não tem noção do que isso vai virar. E eu entendo que o maior trabalho como coach de liderança feminina, muitas vezes é isso, é soprar essa brasa que de repente está quase se apagando em alguns momentos, exatamente por conta disso. Você enxergou primeiro, você está lançando muitas vezes energia no nada, onde ninguém viu, mas você está sendo movido por essa força. Soprar essa brasa é muito poderoso, porque você não sabe onde vai chegar. Imagina voltar no tempo com você, trocar uma ideia e ouvir a sua mãe falando para você, eu sendo seu amigo, e sua mãe falando, olha, Luma, o que você vai construir. A gente depois ia olhar um para a cara do outro e falar assim, a velha está viajando. E aí a velha não, ela estava exatamente com um salmo mais apaixonante de Davi, que diz o seguinte: os filhos são como flecha na mão do valente. Meu pai fala isso pra mim toda semana. Então a gente não sabe onde vai parar. Eu lancei vocês. Vocês vão muito mais além. Muito mais além. Eu falo, obrigada, pai. Então, toda conquista que eu tenho hoje, todo diploma, ou todo lugar que eu chego de novo, que eu chego primeiro, novamente, enfim. Aí eu mando uma foto pra ele. Pai, chegamos. Pai, chegamos aqui. Porque eles viram isso. Né? Eles tiveram esses sonhos, eles implantaram essa semente no meu coração, porque eu acho que eu só consegui evoluir hoje por conta disso. Então eu acredito muito nisso que você está falando. Agora, pensando em toda a sua trajetória, eu vi que esse caminho você buscou. Ninguém trouxe esse caminho pronto para você. Você foi buscando, foi, né, criando movimentos para chegar onde você queria. Hoje, qual é a importância de uma mulher passar por essa mentoria, por toda essa expertise que você adquiriu? Qual é a diferença entre uma mulher antes e depois de todo o conteúdo que tem aqui? Uma dos pontos importantes, nós falamos isso em off, tem muito talento que está no ponto cego. Então, você hoje é uma valente que também está lançando outras flechas. E o maluco é que a maioria dessas flechas você nem sabe que você está lançando. Então, alguém vai assistir esse podcast, vai conhecer a sua história, e nem de forma direta, você pode não saber o nome, e você está lançando essas flechas. E muitas vezes, a mulher está exercendo liderança, ela nem se reconhece como liderança. Nem sabe, né? Nem sabe. Então, se eu não estou cuidando do meu ponto forte, se eu não cuido, quem é que está cuidando? E é uma abordagem da psicologia positiva, e o primeiro grande impacto da abordagem é exatamente isso. Vamos ver o que você tem, onde está o seu diferencial, qual é o talento, o que é que você faz como ninguém. E por incrível que pareça, tem mulher que está dando super certo e ela não tem noção do que é que faz a diferença, porque ela está alcançando o que está alcançando. Outro ponto super importante, e principalmente para essa geração que nós estamos vivendo, é você ter um lugar de refúgio. Eu gosto muito, né, por ser músico. De refúgio? Catedral da Zélia Duncan. Um silêncio, uma catedral, um templo em mim onde eu possa ser imortal. Ter esse momento pro nada, pro descansar, para ser acolhida.
como isso é difícil. Ter uma conversa, eu chamo isso de nudez na alma, e é legal que uma mulher entende muito rápido. Então, a nudez física muitas vezes é cobiçada. Mas como a mulher mostra a nudez da alma, seja chorando ou rindo como uma boba, e homem é muito legal, né? Nós não somos treinados para lidar com isso. Você vê uma mulher chorando, pode ver, o homem vai oferecer chocolate, água com açúcar. Quer dizer, ele quer estancar aquilo que muitas vezes está sendo presenteado para ele aprender a estar lidando com isso. Então, ter esse lugar para refúgio, para esse tipo de conversa, para chegar e se acessar, Jung trouxe uma grande contribuição falando de arquétipos. E, geralmente, a mulher líder ela tem um arquétipo de mãe. Oi, ser mãe é extraordinário, é fantástico. Mas, muitas vezes, o arquétipo é como se fosse uma entidade que tomasse conta dos meus comportamentos. E, mesmo eu não querendo ser mãe, eu sou mãe. E o que tem de mulher líder que se sabota sem saber porque quer ser mãe, então quer dizer, quer cuidar de marmanjo, quer acabar um serviço ao invés de cobrar. Então, no teste, por exemplo, do estilo de liderança feminina... Você faz análise de arquétipo? Sim. Porque lá em casa tá só esse assunto agora. Minha filha resolveu estudar esse assunto e tá só... Mãe, olha, eu fiz um teste aqui, eu acho que você é esse... Mãe, ela tá fazendo teste com todo mundo da família. O que é importante com relação a esses tipos de teste é entender assim, que é uma linguagem para deixar comum e você tem que validar. Porque, por exemplo, esse caso, né, de eu chegar e falar assim, Luma, você tem um arquétipo de mãe, você nem reconheceu isso, isso pode ser muito perigoso, que de repente você vai vestir uma roupa que não é sua. Isso traz um dano por isso absurdo. Tem que passar por um profissional. Isso. Passar por tem toda uma trajetória, tá? A Isabela tá fazendo isso lá em casa, mas não vai por esse caminho, não. Exatamente por conta disso, né? Porque pode ecoar muito, falar muito comigo, e aí eu já quero automaticamente e com boa intenção. Mas o legal mesmo é um profissional habilitado para te ajudar a ver se essa conversa é sua ou não. Que arquétipo você acha que eu tenho? O de mãe, a gente, pela nossa conversa... Gente, olha, eu quero tirar esse arquétipo. Dá pra tirar? Não, e tem coisas positivas. Nossa. Vou trazer um case, eu não vou citar o nome da empresa, nem da pessoa, tá? Só para ser um caso concreto do arquétipo de mãe. Então, era uma equipe de mulheres, então tinha mães e poucos homens. Nessa equipe tinha um que era responsável só por montar relatórios e a apresentação desse relatório era para o vice-presidente. E aí... o follow-up, acompanhamento diário, como está indo? Está indo bem. Quando faltava 3, 4 dias para a apresentação, aí a equipe queria ver a apresentação. Estava uma porcaria. E aí as meninas se mobilizavam para deixar aquela apresentação extraordinária. Isso não repetiu uma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes. Aí eu entrei para fazer algumas provocações com esse time, e aí falando com a líder. E aí ela trouxe essa queixa. Aí eu fiz a seguinte pergunta: qual é a pessoa mais inteligente do seu time? E ela foi listando, começando pelas mulheres, e por último colocou esse cara. Eu falei assim, eu vou repetir a pergunta, mas antes de eu repetir a pergunta, eu quero te dizer que inteligência é a capacidade humana de resolver problemas. E nós sabemos que essa capacidade natural nossa ela vai aprimorando quando a gente demanda menos energia para resolver problema. Aí eu repeti a mesma pergunta, ela repetiu a lista, eu falei assim, então eu vou te falar quem é a pessoa mais inteligente da sua equipe. É esse cara que não está entregando. Nossa, ela quase me bateu. Esse cara não, né? Pelo amor de Deus. Mas ele estava sendo inteligente, porque assim, ele estava tendo o salário dele como todo mundo da equipe, ele não precisava trabalhar como todo mundo trabalhava e estava tendo o dele garantido. E aí muitas vezes o arquétipo de mãe vai fazer com que eu proteja, ao invés de, por exemplo, deixar com que esse cara faça essa apresentação do jeito que ele faz, para ele ter o feedback de um vice-presidente de uma multinacional, comendo o fígado dele, falando que aquilo não vale a pena, e todo mundo fala assim, quem é o responsável por aquilo. Então, algumas evoluções, elas doem, e esse posicionamento de mãe fora do lugar, muitas vezes vai fazer com que você proteja alguém, e na realidade não é uma proteção. Esse cara não vai desenvolver. Aliás, falando sobre isso, várias pessoas da comunidade e das comunidades que eu atendo, tá? Não tô falando da favela aqui, falando de grupos. Ela acaba sem saber, sem essa mentoria, esse direcionamento, essa orientação, ela acaba se tornando esse papel de mãe até em casa, no casamento, e ela acaba não dando certo, porque ela virou mãe agora. Então a gente tem essa coisa de ser em todo lugar, né? E o que é importante, né? Isso não é intencional, tá no ponto cego, é no inconsciente. E muitas vezes, e por isso que é legal estar com um profissional habilitado. Se você traz isso de cara para a pessoa que você enxerga, sem ela estar pronta para ouvir isso, você desconstrói uma pessoa, isso vai trazer danos
assustadores. Não posso falar o nome, mas o teste online de estilo de liderança feminina foi feita por uma coordenadora de um time grande. E trouxe para a luz exatamente isso. Poxa, eu estou acabando tarefas que não são minhas, que não é minha demanda, então eu estou tendo dificuldade em delegar. Então, só de fazer o teste, ela conseguiu perceber isso e entendeu que cabia um novo posicionamento. Então, a ideia é exatamente isso, aumentar a sua performance, porque muitas vezes... o Stephen Covey faz essa pergunta na abertura dos vídeos dele. Já esteve tão ocupado que você não teve tempo de abastecer o carro? E aí a maior parte da audiência levanta o braço. Mas a pergunta que a gente pode fazer hoje: você já esteve tão ocupado que você não teve tempo para cuidar das coisas mais importantes da sua vida, da sua saúde, muitas vezes do seu... E uma atenção direcionada, não é quantidade de tempo, mas é qualidade. E muitas vezes é isso. Eu estou assumindo tantos papéis, inclusive alguns que não são meu, como esse, vou terminar uma tarefa que não é minha, e está custando caro em algum lugar. Uau, isso é... E eu acho que isso acontece muito, né? Sem dúvida. E falando em empresas, isso acontece quase que diariamente. A pessoa que não consegue demitir, a pessoa que não consegue... E vai sempre terminando e acumulando, e a gente vê que, às vezes, o problema da empresa tá o seu teste online. Todo mundo pode fazer? Pode. Entra no site, faz o teste. Se você quiser, a gente pode colocar na descrição desse vídeo aqui, a gente coloca o link. Eu preciso fazer esse teste, porque, olha, eu preciso saber. Eu tenho algumas achismos, eu acho algumas coisas sobre mim. Mas eu preciso de um profissional como você para avaliar isso, porque eu preciso resolver logo o meu problema. Minha vida tá... Me fala uma coisa, o que a gente espera para daqui 10 anos da sua vida? O que você vai impactar? O que você vai mudar? O que você vai transformar? Daqui a 10 anos eu quero estar aplaudindo, porque o Brasil vai estar com um nível de liderança feminina revolucionário, impactando o Brasil de tal forma que a gente não vai precisar mais nem falar de liderança feminina, a gente vai poder falar de liderança brasileira, porque homens, mulheres, jovens realmente vão experienciar um país que não só tem liderança interna, mas exporta liderança para o planeta. Você hoje, olhando para o Eliabe de 10 anos de idade, o que você falaria? Para ele? Porque hoje você sabe como foi toda a sua trajetória e tal, mas voltando lá, naquela cena, naquele ano, naquele momento, em tudo que vivia... você não tem ideia do que te espera. Quantos sabores, quanta sabedoria você vai poder se servir por conta de pessoas extraordinárias. Você imaginava ter chegado aqui? Jamais. Sonhou com isso? Ou passou pela sua cabeça que lá com 10 anos, em algum momento, você... 10 anos era o começo de uma angústia sem direcionamento. Não imaginava? Não. Nem... Sobre o teu treinamento, quanto tempo demora e como que a gente acessa ele? Então, são trilhas distintas, né? Então, para uma mulher que já lidera, pode ser o processo de coaching, no sentido de fustigar, melhorar os meus resultados. Mas aí tem formação, né? Eu sou formador também de coaches pessoal. A maior parte das minhas trilhas de desenvolvimento estão voltadas para o universo feminino de liderança. E aí palestra, treinamento, tem livros aí a caminho, então tem várias opções. Mas nas redes sociais, colocando Eliabe Costa com K, só existe um no planeta. Eliabe tem alguns, mas Costa com K só tem um. E aí dá para ter uma noção aí das possibilidades de desenvolvimento. Eu achei que eu tinha escrito teu nome errado no meu contato, que eu falei, não, porque eu coloquei K? Então eu escrevi certo. É com K, o único. Eliabe, um prazer, eu quero que você volte mais vezes. Um prazer estar aqui com você. Pessoal, segundo semestre agora vocês vão ouvir muito Eliabe no meu Instagram, porque ele é o meu novo mentor. Então, eu quero muito descobrir alguns desafios aí, algumas coisas que eu posso mudar, melhorar, impactar mais. Porque eu acho que cada pessoa que passa por aqui, ela tem de alguma forma, ela combina com a minha jornada, sabe? E ela faz com que eu entregue mais e melhor, com mais qualidade. Eu espero que muitas amigas passem por esse treinamento, muitas pessoas que estão assistindo passem por esse treinamento, porque não é só sobre o impacto que a gente vai causar fora, mas é o dentro, né? O interno, na nossa casa, na nossa família, em nós. Essa questão que você está falando de voltar para a catedral, cara, você acredita que eu consegui parar para descansar mesmo
acho que tem 1 ano e 1 ano e meio, que eu tenho a regra do descansar. É tipo, você pode ligar que eu vou deixar o telefone lá chamando e eu tô assistindo, eu tô fazendo nada, dormindo, nada. O dia do nada, sabe? Certo. E eu demorei muito tempo pra entender que esse dia do nada, ele recarregava, sabe? Ele me fazia, tipo, dar uma desacelerada. Esse ano eu desacelerei muito, apesar de ainda estar muito acelerada, eu desacelerei muitas coisas. E eu achei que eu mudei muito. Então eu acho que essa questão de parar, de se enxergar, de começar a se analisar, ela mudou até as coisas que eu fazia. Até o meu jeito de ser com as pessoas, sabe? Não eu tenho acho dúvida. que faz sentido, né? Faz. Tem um teste de inteligências múltiplas, porque muitas pessoas também têm isso, né? Mas o final de semana eu passei todinho, não fiz nada e tô voltando com uma carga emocional já pesada. Você também ter esse nível de autoconhecimento para você aproveitar esse momento de descanso, voltar, porque é muito pessoal. Eu, por exemplo, minha inteligência predominante é interpessoal. Se eu sair daqui e for tomar um café com um amigo, eu já estou recarregando a minha energia. Mas isso é autoconhecimento. E muitas vezes você não sabe por que você não recarrega. Tem gente, por exemplo, que tem a inteligência naturalista. E aí ele fica no meu grupinho, ele não recarrega do mesmo jeito que de repente ele vai para o interior, ouve o canto dos passarinhos. Aqui onde nós estamos, o pessoal não tem noção, mas a gente sai aqui do estúdio. É lindo. A gente ouve passarinho. No Instagram. É lindo, lindo. A gente já vai sair do podcast Você acredita que recarregado. eu entro aqui e parece que é outro ar. Tenho certeza. Eu já fico... Nossa, é outro ar. Eu ver mato, isso já me dá muita criatividade. Não tenho, então, e aí provavelmente você deve ter a inteligência naturalista muito forte. E aí usar isso que de repente faz a diferença no meu trabalho, mas voltado para mim, você não tem noção de como recarrega energia. Então, até recarregar energia, você precisa de um alto nível de conhecimento pessoal para aproveitar da melhor forma possível. Então, isso que é fundamental. E para encerrar, pelo menos da minha parte, o que eu entendo que é importante, a fala que eu tenho sobre a honra de estar aqui, o privilégio do Alan que nos colocou em contato. Um beijo, Alan. Assim, muito recentemente eu tive uma conversa com a minha filha, que está aqui acompanhando, a Letícia. Acabou de se formar como engenheira de alimentos. A Letícia é maravilhosa, eu vou trazer ela aqui. Ela é engenheira de alimentos. De alimentos. Ai, eu tava com medo de falar errado. Engenheira de alimentos, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Inteligentérrima. E aí um dia ela estava com uma crise e o que eu falei para ela? Eu falei assim, presta atenção. Você é como Midas. Tudo que você coloca na sua mão, tudo que o Papai do Céu coloca na sua mão, evolui. Isso é um ponto forte. Então, na crise, você lembrar disso e mais do que isso, começar a usar isso intencionalmente, vai fazer uma diferença não só na sua vida e de outras pessoas. Fica atenta nisso. E a mesma coisa, a mesma habilidade que eu vejo você. Então, um dos seus pontos que me chamam muita atenção, dos seus pontos fortes, é isso. O que você coloca à mão, prospera. E muitas vezes isso é igual o povo lá no Egito. Fica tão comum que a gente, não, todo mundo faz isso. E muitas vezes é um talento extraordinário. E por não ter esse momento de refúgio, eu vou deixando de usar isso na potencialidade que ela tem para transformar vidas e impactar pessoas. Uau, vou pensar mais sobre isso. Muito bom. Obrigada por esse feedback aí, bom. Espero que sim, Deus. Sim, já está acontecendo. Amém. Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus abençoe sua vida, te ilumine. Eu amo conversar com você porque eu acho que toda vez traz um esclarecimento diferente, traz um ponto que eu não tinha pensado, alguma coisa, sabe? Eu gosto de conversar com gente que me deixa intrigada depois, porque aí eu chego em casa, eu fico caçando tudo que tem em mim pra falar, isso, não sei aquilo. Então, assim, foi um prazer. Espero que a gente tenha mais vezes, né? Mais vezes pra gente conversar bastante. E vamos agendar minha mentoria. Vamos. Já considero como iniciada e é uma honra. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição e não esqueça disso. Você é uma flecha na mão do valente e ainda não chegou ainda no alvo. Tem muito ainda para eu acho que eu nem saí do chão ainda. Porque
Gente, um beijo pra vocês. Obrigada por você ter acompanhado. Espero que você tenha gostado. Não esquece que o Eliabe tem um livro incrível. Inclusive, eu tenho esse livro todo rabiscado, porque eu já escrevi em tudo que é lugar aqui sobre a liderança feminina. Eu acho que vale a pena vocês que são líderes sociais, vocês que estão em alguma atividade, você que é líder em casa, líder dos filhos, líder da família. Eu acho que toda mulher é líder, né? Toda mulher é Sim. líder, porque não tem como, mulher é arrasadora. Então, leia esse livro que vocês vão gostar, mas ele tem também tudo lá no site dele. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo para vocês acompanharem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um obrigado especial, que eu não fiz isso nos outros vídeos, mas um obrigado especial a todas as pessoas que estão participando de forma, assim, muito carinhosa, né? Que são os nossos patrocinadores. A Elipse Produtora, que abriu as portas do estúdio pra gente, que tem tido o maior carinho por nos gravar aqui. E vou deixar todas as páginas deles aqui pra vocês seguirem, acompanharem lá e entrar em contato. Um beijo, fica com Deus. Beijo, Eliabe, obrigada. Beijo, Deus Leonardo. abençoe.